Olá, queridos alunos do primeiro ano, bom dia. Desejo a todos uma ótima semana, que todos estejam desfrutando de boa saúde e disposição. Hoje, então, nós temos a aula número 3 de Sociologia e hoje nós vamos falar sobre o que é cultura, certo? Eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela com vocês. Aqui está. Primeiro, né? Por que é tão importante a gente entender o que é cultura? Porque, em especial, de um lado, nós passamos a valorizar tudo aquilo que é diferente de nós. Então, por exemplo, a forma como vocês estão vestidos agora. Essa forma, ela é culturalmente estabelecida. Para nós é natural nos vestirmos, por exemplo, de calça jeans e camiseta. Mas isso não é natural e nós vamos entender por quê. Isso é determinado de forma cultural. Tá, professor, beleza. Mas por que é importante estudar, então, esse lance da cultura? Porque nós passamos a entender, distinguir o que é natural, ou seja, o que é comum a todos nós, e o que é cultural. Tudo ao nosso redor é culturalmente estabelecido. Por exemplo, não só a forma como nós nos vestimos, mas a forma como nós comemos, né? A comida com que nós nos alimentamos, a forma como nós pensamos, como nós agimos, outras questões, outras mazelas que o ser humano cria, por exemplo, a miséria, a violência, as guerras, o ódio para com aqueles que são diferentes, daquele grupo que acha que detém poder. Né? Então, é importante destacar que, por exemplo, a miséria é algo culturalmente criado, e nós vamos entender por quê. Então, essa aula 3 nós vamos falar justamente sobre o que é cultura. Aqui eu trouxe uma imagem interessante que mostra um choque cultural. Então, nós temos uma criança bem loirinha, né? Sendo recebida e recepcionada por crianças, né? Que são indianas. Observem como as crianças indianas ficam impressionadas com essa criança, que é uma criança muito loirinha, albina quase, né? Então há um choque, né? E aqui a gente vai entender que não existem culturas que são melhores ou culturas que são piores. Lá no passado, isso era muito utilizado, porque era uma forma, por exemplo, de defender a escravidão, de defender a invasão em relação a outros países. Isso era uma justificativa para exercer um poder sobre determinados grupos. Isso mudou, mas ainda é presente. A gente vai entender por quê. Então, olha só, quando nós pensamos em cultura, de cara vem na nossa cabeça o seguinte: nós julgamos, por exemplo, uma pessoa que é culta, portanto, uma pessoa que possui cultura, uma pessoa associada à leitura de livros, uma pessoa associada à quantidade de anos estudados, uma pessoa que domina vários idiomas. Isso acaba sendo associado ao que é cultura. Só que cultura não é isso, não é só isso. Cultura é muito mais profundo, é muito mais além. Na verdade, essa cultura que é chamada, né, uma cultura erudita, que está associada, por exemplo, à leitura de livros, que está associada a balé, apresentações de ópera, música clássica. Isso nós associamos à cultura erudita como sendo a cultura fundamental, mas não é. Na verdade, essa tal de cultura erudita, ela é a cultura que faz parte de uma elite econômica e ela faz com que o resto da população
passe a entender que ter cultura é viver daquela forma, é apreciar, por exemplo, eu coloquei aqui uma foto, né? Apreciar, por exemplo, uma apresentação de balé, e essa cultura elitista, essa cultura dominante, da elite dominante, da classe dominante, ela rechaça todo o resto. Ela afirma que todo o resto, por exemplo, a cultura popular, ela é uma cultura rasa, destinada somente para as pessoas mais pobres. E isso não é certo. E aqui, olhem só, eu destaco aqui duas grandes festas que fazem parte da nossa cultura. A festa junina, por exemplo, né? E o carnaval, que é a maior festa popular do mundo, né? Então, essas manifestações, muitas vezes artísticas, né? Com roupas típicas, com música, as pessoas aproveitam, por exemplo, o carnaval para relaxar, esquecer um pouco dos problemas, né? Divide espaços comuns, conhece outras pessoas, enfim. Essa cultura é uma cultura popular, mas ela não é uma cultura, digamos, menos importante que essa cultura defendida pela elite, certo? Aqui, olhem só, então, o que é o que é cultura? Dentro ainda dessa lógica da elite e da população em geral, tentar definir, eu trouxe aqui para vocês, olha, tentar definir que uma cultura é melhor que a outra, isso, galera, é uma forma de hierarquizar, de distinguir os grupos sociais. Por quê? Quem faz parte quem compartilha a cultura erudita? Apenas a elite, uma meia dúzia de pessoas. Quem que faz parte da cultura popular? A grande maioria da população. Isso significa que, galera, na verdade, é uma forma arbitrária de falar, por exemplo, que essa moça que toca aqui o violino, ela é melhor que essa moça aqui que está, uma MC, que tá fazendo uma apresentação numa rua aqui da cidade de São Paulo. Então, isso é arbitrário. Então, o que a sociologia trará para nós? A sociologia, ela trará uma noção de cultura que rompa com essas divisões, essas hierarquias, certo? Porque ela vai apontar para a diversidade cultural. Ser diferente é ser maravilhoso. Nós não somos, não podemos defender que todos nós sejamos iguais. Na verdade, a maior grandeza de ser humano é justamente isso. Nós somos diversos, nós temos culturas diferentes, nós pensamos de forma diferente, nos relacionamos, por exemplo, com a natureza de uma forma diferente. Isso é maravilhoso. Se nós pegarmos, por exemplo, a sociedade brasileira, eu faço um desafio aqui para vocês. Defina, por exemplo, o rosto de um brasileiro. Vocês conseguem definir? É impossível. Por quê? Porque nós somos um povo miscigenado, um povo diverso, e essa é, com certeza, a maior joia do povo brasileiro, que é a sua diversidade cultural. E aí, olhem só. Então, galera, o conceito de cultura com base na perspectiva sociológica, ela é muito mais abrangente que as noções aí de cultura corriqueiras. Por exemplo, dizer que o funk, né? Muitos de vocês gostam, muitos de vocês não gostam, mas dizer que o funk não é cultura está errado. Por quê? Porque o funk é uma produção artística feita aí pelos seres humanos. Então, ela é uma produção cultural. Comparar o funk com a música erudita é errado. Por quê? Porque você vai hierarquizar, você vai dizer, a música erudita, uma ópera, é muito melhor que o funk.
Isto é arbitrário. Na verdade, o que existem aqui nesses dois exemplos são culturas, manifestações artísticas diferentes. Então, olhem só, o que é, afinal, essa cultura? A cultura, galera, ela corresponde a um conjunto de comportamentos, ao conjunto de crenças, né, de convicções, ao costumes, a forma como se alimenta, a forma como se veste, de um determinado grupo ou de uma determinada sociedade. Alguns historiadores, sociólogos, antropólogos afirmam que o ser humano ele começa a produzir cultura há mais ou menos 50 mil anos. Por quê? É o momento em que nós temos a formação do ser humano, como nós somos. Gente, 50 mil anos. E aqui, olha, tem essa imagem que é a do Homo sapiens, né? O Homo sapiens, que é considerado o homem das cavernas, e, enfim, o Homo sapiens, ele começa a produzir ferramentas, ele começa a produzir arte, né? Ele vai pintar o que ele vê, né? O que está ali na sociedade, em meio à natureza, nas paredes das cavernas. Então, o Homo sapiens, né, que data aí mais ou menos de 50 mil anos, ele deu início a essa produção cultural. Mas, afinal, galera, o que é, então, cultura? Antes de falar, de definir o que é cultura, nós devemos definir primeiro, nos fazermos uma pergunta, e distinguir o que é natural e o que é cultural. Então, o que é natural? Natural é tudo aquilo que é comum a todos os seres humanos, que é comum a toda a família. Por exemplo, eu coloquei aqui, fome, calor, sentir amor, sentir ódio, sentir alegria, sentir esperança, sentir tesão, sexo. Isso é natural. Isso faz parte do que nós somos como seres humanos, independente do idioma que eu falo, independente da cor da minha pele, do formato dos meus olhos, da textura do meu cabelo, independentemente de qualquer diferença superficial, tudo isso nos une. Nós fazemos parte de uma mesma família. Então, por exemplo, o sorriso é algo natural. Eu sorrio, você sorri, um africano sorri, vamos pegar um aborígene australiano sorri, um indígena lá na Amazônia, tá difícil de sorrir lá, mas ele sorri, certo? Então, sorriso é algo natural. A solidão, que eu coloquei aqui essa imagem, também é algo natural, porque eu sinto, mas outros seres humanos sentem também. Ah, tá, professor, e agora? O que é cultural? Galera, cultural é todo o resto. É tudo aquilo que é criado e produzido pelo ser humano de forma histórica e social. Isso é cultura. Então, nós produzimos cultura de forma histórica e social. Por exemplo, histórica por quê? Vamos pegar aqui, olha, eu coloquei esse exemplo aqui de vestuário. Esse casal está vestido para nós, naturalmente, né? Ele está vestido aqui, estão vestidos, né, de camisa jeans e calça jeans, certo? Comercial de jeans aqui. Então, para nós, eles estão vestidos de forma certa, correta. Aqui, nós temos homens que estão vestidos como os homens se vestiam na década de 60. Então, observe, camisas bem coloridas, né, floridas, com ângulos geométricos, enfim, calças, né, com quase aqui na linha do umbigo, né, com boca de sino, cabelo, que é cabelo particular, o bigode, né, isso significa que a cultura, ela é construída de forma histórica, porque ela está na história. Então, hoje é correto nos vestirmos dessa forma. Mas nos anos 60, os homens se vestiam dessa forma.
E ela é social por quê? Porque ela é compartilhada pela sociedade. Então, a cultura nós construímos, nós montamos a cultura, nós construímos de forma histórica, ao longo do tempo e de forma social, porque a sociedade compartilha isso. E aí, olhem só, aqui existem alguns exemplos aí de diferenças culturais. Por exemplo, para nós associamos beleza, vamos pegar o exemplo feminino, nós associamos beleza, a beleza feminina, de forma muito particular, né? Por exemplo, os homens brasileiros, eles valorizam mais, por exemplo, as curvas femininas, né? Uma mulher curvilínea, né? Os homens italianos, por exemplo, norte-americanos, eles valorizam mais seios volumosos. Aqui eu trago um exemplo das mulheres girafas, que é uma comunidade tribal que vive no norte da Tailândia, e que a beleza para as mulheres, e a beleza considerada belo para os homens dessa tribo, é o seu pescoço, o pescoço feminino. Quanto mais longo o pescoço, maior é então aí a beleza feminina para essas tribos. Ou seja, isso é algo muito particular. E as mulheres girafas, né, que possuem esses pescoços longos, desde da tenra idade, de acordo com essa cultura, já são instalados os anéis, né, que serão responsáveis, então, responsáveis pelo alongamento do pescoço. Uma outra questão cultural, a forma como nós lidamos com as cores, por exemplo. Aqui eu trouxe um exemplo claro. O luto, uma cor que faz alusão ao luto para nós, é o preto, certo? Então, estar de luto, o preto é a cor que faz essa associação. Mas para alguns países do Oriente, por exemplo, o Japão, a cor que faz alusão ao luto é o branco. E para nós isso é o contrário. Né? Para nós o branco traz paz. Então, as cores, elas são interpretadas de forma cultural também. A alimentação, para nós, arroz e feijão é o nosso prato. Embora arroz e feijão, né, está beirando aí o peso do quilo do ouro, né? Mas para nós, arroz e feijão é o prato fundamental. Para outras comunidades, eles fazem o consumo, por exemplo, de espetinhos de insetos, espetinhos de roedores, né? Isso faz parte aí do costume alimentar de determinados povos. Uma outra questão aqui que eu trouxe, a vestimenta. Aqui nós temos o sari, né, que é essa vestimenta dessa mulher indiana, que é uma espécie de lençol que cobre o corpo das mulheres e que é a vestimenta típica da Índia. E aqui eu trouxe outras imagens que são as tribos, né? Que é a tribo Guarani, aqui da Amazônia brasileira, e as comunidades quilombolas, né? Que são remanescentes aí dos antigos escravos, que criaram comunidades no interior do país, e que se vestem e que possuem culturas particulares. E aí, para finalizar, galera, cultura então, tudo aquilo que é construído pelo ser humano, né? Tudo aquilo que é feito por nós. Então, por exemplo, nos vestirmos é determinado culturalmente. Nos relacionarmos com as pessoas é determinado de forma cultural. A comida que nos alimenta todos os dias é determinado de forma cultural. A forma como nós lidamos com as demais pessoas é determinado de forma cultural. E, a partir daí, surgirá mazelas humanas. Nós vamos criar. Isso não está na natureza. Por exemplo, a pobreza, a miséria, a violência não está na natureza. Nós criamos tudo isso de forma cultural. E aí, para encerrar, a diferença nos enriquece. O respeito,
nos une. Então, valorizem o que é diferente, né? Valorizem todos aqueles que estão bem diante de vocês, certo? Desejo boa sorte aí na nossa atividade, uma atividade super simples, certo? Qualquer questão, o professor está aí à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, cuidem-se, né? Cuidem da saúde de vocês e nos veremos aí na próxima, gente. Um beijo no coração.